Boa noite, boa noite. Estou aqui admitindo as pessoas, então são um segundinho. Já vamos começar. Desculpe aí, eu que não tinha visto o link que o seu Rafael tinha criado. Achei que não tinha, e aí criei outro para adiantar. Mas deu tudo certo. Estou aqui admitindo aqui a galera. Bem, vocês estão me ouvindo aí? Já viram, né, se o nome de vocês está lá na lista certinho? Acho que eu vou fazer o sorteio umas 8 horas, porque aí chega mais gente, né? É melhor do que começar agora. E deixa eu dar um tempinho aí que a galera vai chegando. Deixa eu compartilhar de novo aqui a apresentação dos slides. Já estão vendo aí o slide? Espero que sim. Já está gravando aqui já. Então, minha gente, vamos começar, tá? 8 horas aí, eu faço o sorteio. Certo? A aula vai ficar gravada. Vai, eu estou gravando de novo. Bem, como vocês estão vendo aí, vamos começar, tá às 8 horas, a gente faz o sorteio para dar tempo aí de alguém chegar. Ainda tem gente que eu admiti aí, vou ficar admitindo a aula toda, igual a última aula, mas enfim, vamos lá. Bem, como vocês estão vendo aí, galera, nós vamos falar de poderes administrativos, certo? Poderes administrativos também um assunto que é bastante cobrado, também em prova, né, do direito administrativo, e o bom, né, a notícia boa é que esse assunto poderes é um assunto relativamente fácil, né? Não é um assunto que tem muita dificuldade, é um assunto também curto, né? Um assunto que não é muito extenso, então é interessante, né, que a OAB cobre esse assunto, porque é um assunto fácil, porque primeiro que o assunto em si é fácil, né? Não é um assunto complexo, e segundo que é um assunto relativamente bastante curto, né, em comparação a outros assuntos. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam lembrar, tá, é exatamente o conceito de poderes, aqui passando rapidamente por vocês, é que os poderes administrativos, tá, eles não se confundem com poderes do Estado. Quando a gente fala de poderes do Estado, nós estamos falando do legislativo, executivo, judiciário, né, tudo aquilo que vocês já conhecem, é um assunto do direito constitucional, tá, não é um assunto do direito administrativo, tá? Enquanto que o direito administrativo, ele estuda os poderes administrativos. A diferença básica é que, enquanto os poderes do Estado, né, são poderes estruturais, eles fazem parte da estrutura, né, do Estado. Por favor, galera, desliguem o áudio, quem estiver com o áudio ligado, deixa eu botar todo mundo aqui. Tá? Enquanto que os poderes do Estado, o Executivo, Legislativo e Judiciário, são poderes estruturais, eles fazem parte da estrutura do Estado, do corpo do Estado. Tá? Os poderes administrativos, eles são instrumentais, ou seja, eles são instrumentos, eles são ferramentas, certo? Que são colocadas à disposição aí da administração pública para que a administração pública... Eu estou bloqueando, calma. Eu estou bloqueando. Estou mutando aqui. Parece todo mundo mutado aqui para mim, né? Parece todo mundo mutado. Às vezes alguém pode sem querer desmutar aí, né? A gente vai mutando aqui à medida que forem desmutando. Quando vocês estiverem ouvindo uma zoada aí, me avisem, tá? E pode ser meu filho, agora que eu me dei conta. Ele está com um amiguinho dele aqui brincando de Minecraft. Eu vou
providenciar aqui que fechem a porta aqui do gabinete. Então, eles são instrumentos que, para que eles existem, né? Por que os poderes administrativos existem? Eles existem para permitir que a administração pública execute as suas atividades. Assim como sempre quem foi meu aluno já viu fazer essa comparação, essa metáfora algumas vezes, eu acho que é bastante ilustrativa. Assim como mecânico, né? Ele tem lá a sua caixinha de ferramentas e cada coisa que ele vai fazer, ele vai usar uma ferramenta específica para aquilo. Por exemplo, se ele quiser bater um prego, ele vai usar o martelo, ele não vai usar a chave de fenda. Se ele quer apertar um parafuso, aí ele já usa a chave de fenda, não usa o martelo. Né? Então tem um alicate, que já tem outra aplicação. Então, da mesma forma como um mecânico, um médico, né? Tem lá o bisturi, o estetoscópio, o aparelho de medir pressão, ou seja, cada instrumento desse serve para uma coisa. Se o médico ele for querer ouvir, escutar o coração de uma pessoa, ele não vai usar o bisturi não serve para isso. Né? Da mesma forma, se ele for precisar fazer uma pequena cirurgia e precisar cortar, ele não vai pegar o estetoscópio. Né? O estetoscópio é para ouvir o coração, o bisturi é para cortar. Então, assim como essas ferramentas, né, elas são utilitárias, ou seja, elas são úteis, elas são instrumentos, e cada uma tem a sua função, você não pode trocar uma pela outra. Os poderes administrativos também, eles são instrumentos, né? Eles são ferramentas que são colocadas à disposição do Estado, tá? São colocados à disposição do Estado para que o Estado possa, né, praticar as suas atividades, certo? Para que o Estado possa exercer suas atividades. E aí, quando ele quiser fazer determinada coisa, ele vai usar de um poder específico, assim como o mecânico usa de um instrumento específico, o médico também, enfim. A Alessandra está falando que o áudio está muito ruim. Eu mudei aqui, mexi, botei mais para baixo aqui o microfone. Veja se melhorou aí e, principalmente, veja se está ruim para todo mundo, né? Porque pode ser um problema lá com ela e não aqui. Então, você tem aí esses instrumentos, tá? Então, aí você tem aí os conceitos, depois vocês vão ter esses slides, vocês podem ter acesso a isso. Aí a diferença, né, entre essa questão que eu estava falando, né, dos poderes do Estado e dos poderes administrativos. Os poderes do Estado, né, são a estrutura legislativa, executiva e judiciária. Já os administrativos são instrumentos, tudo que nós falamos, certo? Eu vou deixar para falar disso aqui no final, tá? Eu até no slide aqui eu botei primeiro, mas eu vou deixar para falar de abuso de poder depois que eu terminar de falar dos poderes, tá? Então aqui, esses são os poderes administrativos que nós temos, tá? Então, quando a gente fala de poderes administrativos, nós estamos falando dessas 5 ou 6 coisas aí, né? Vocês podem achar alguns autores que não falem desses dois, como esses dois aqui, galera, vinculativo, vinculado, discricionário, esses dois assuntos, tá? Eles são muito importantes e eles são tratados por autores diferentes em lugares diferentes. Tem alguns autores, e eu coloquei aqui, né, para ilustrar isso, que trabalham esse assunto vinculado e discricionário dentro de poderes, que é como nós estamos aqui estudando, tá? Inclusive, não é nem o meu preferido. Depois eu vou falar do meu preferido, que é onde é que eu acho certo. Já tem alguns autores que vão falar de vinculação e de discricionariedade não como poderes, mas como atos administrativos. Então, você vai ouvir esse assunto dentro do tópico, do capítulo atos. Então, perceba, alguns autores botam dentro do capítulo poderes, outros autores botam essas duas coisas dentro do capítulo atos, tá? Tá certo, tá errado? Não, é só uma forma diferente de tratar, certo? Eu, pessoalmente, mas na minha opinião, eu não acho nem que é um nem que é outro. Eu acho que vinculação e discricionariedade não é nem um poder, porque não é um instrumento, e também não é um ato, né? É a natureza da atuação administrativa. A forma da atuação pode ser vinculada, pode ser discricionária. Então, eu prefiro pensar poder vinculado, ou ato vinculado, poder administrativo, ou ato administrativo, não como poder ou ato, mas como
forma de atuação. Algumas coisas que a administração pública vem a fazer, elas serão vinculadas. Outras coisas serão discricionárias. Então, eu acho que não concordo com a classificação de ser poder, porque não é um instrumento, né? não é uma ferramenta. É a maneira de agir. Já que eu falei de mecânico, eu vou explicar aqui. Então, o mecânico precisa apertar um parafuso. Ele vai pegar a chave de fenda. A chave de fenda é um instrumento dele, certo? E ele vai começar a apertar o parafuso. Perceba que ele pode apertar o parafuso rápido ou devagar. Isso é discricionário vinculado, entendeu? Então não é um poder, não é a ferramenta em si. A ferramenta é uma coisa. Essa ferramenta pode ser usada de uma forma ou de outra. Tá? O prego, ele pega o martelo agora para bater o prego. Ele pode bater com muita força ou ele pode bater com pouca força. Então perceba que o martelo é o instrumento. Muita ou pouca força é a maneira como ele executa aquilo. Então, é da mesma forma que eu enxergo isso aqui. O instrumento é o quê? O poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder regulamentar. Ou seja, esses 4 aqui de baixo são poderes, são instrumentos. Agora, como ele vai usar isso aqui? Ele pode usar de forma vinculada, ou seja, no exemplo do martelo, ele pode bater forte, ou ele pode usar de maneira discricionária, ou seja, ele pode bater fraco. Então, vinculação e discricionariedade, na minha opinião, ela está muito mais ligada à ideia de como vai ser feito, ou seja, da natureza do ato. É uma atuação vinculada ou é uma atuação discricionária? Ela está muito mais ligada a essa ideia do que ou a ela ser um poder, como alguns autores colocam, ou a ser um ato. Eu acho até que falar que ato vinculado e ato discricionário é até mais errado do que falar de poder. Né? Porque, na verdade, não existe... Ato vinculado até vai lá, mas não existe nenhum ato totalmente discricionário. É uma parte do ato que é discricionária. Né? Todo o resto é vinculado. Então, não existe um ato discricionário. Ou seja, um ato que tudo é discricionário. Não existe. Não existe. Então, eu acho que colocar esses dois assuntos dentro de atos é até mais errado do que colocar dentro de poderes. E eu boto aqui dentro de poderes, galera, porque eu acho que é o mais comum e as provas cobram mais dentro desse assunto aqui do que de qualquer outro, tá? Mas também não é minha opinião. Eu não boto nem dentro de poderes, nem dentro de atos. Tá? É forma de atuação. Então, são assuntos que você vai falando à medida que você vai explicando uma coisa específica. Agora, apesar dessa confusão classificatória, ou seja, se é poder, se é ato, ou se é forma de atuação, como eu penso, a notícia boa é que, independentemente de onde o autor coloca, se você pegar um autor que trata como um poder, se você pegar um autor que trata como ato, e se você pegar um autor que trata como forma de atuação, o que ele vai falar é a mesma coisa. Os três falam a mesma coisa. Então, seja poder vinculado, ato vinculado ou atuação vinculada, a explicação é a mesma do que é vinculação. Seja poder discricionário, ato discricionário ou atuação discricionária, a explicação também é a mesma. Tá? É só realmente uma questão de classificação, não muda o que significa. Então, essa é a notícia boa, porque nós não temos 3 coisas para estudar. É a mesma coisa. De maneira clássica, portanto, esses são os 4 poderes. Poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar ou normativo e poder de polícia. Tá? Alguns autores vocês vão achar esses 2, outros vocês não vão achar esses 2, vocês vão achar só esses 4. O que você não pode é pegar um autor, um artigo, uma videoaula, qualquer coisa, que o autor não fale de um desses 4. Aqui é obrigatório. Ninguém discute que esses 4 são poderes. A discussão está só nesses 2. Esses 4 aqui todo mundo concorda. E aí eu vou começar pelos 4, tá? Eu vou começar aqui pelo hierárquico, e depois eu falo logo do vinculado discricionário, porque aí já fica explicado, tá? Mas eu vou começar aqui pelos clássicos, que isso aqui é que é importante, isso aqui é muito, galera, muito cobrado em OAB, e não tem como você errar, não é aquela questão que não é para errar, sabe? É a questão que é para gabaritar, é uma questão certa aí, você já acertou uma, você agora tem que buscar 39, mais uma você já está garantido. Se cair questão de poder, tem que gabaritar. Tomara que todas as questões de administrativo na sua prova seja sobre poder, que você vai acertar todas elas. E já vai ter aí 6 a 7 questões já garantidas
para a sua aprovação. Tá? Então vamos lá, vamos falar de poder hierárquico. Certo? Aqui eu vou mostrar para vocês, mas eu não vou seguir a ordem aqui, mas você vai ter, começa pelo vinculado, ele vai na ordem, né? Depois questionário, depois aqui o hierárquico, e vai seguindo, vai ter tudo aí para vocês. Tá? Eu vou ficar nesse slide aqui que vai mencionar todos eles. Vocês vão ter esse slide, daqui a pouco, quando terminar a aula, eu passo no WhatsApp, e aí vocês podem ler o resto aí. Então vamos lá, poder hierárquico, né? O que é o poder hierárquico? O poder hierárquico, galera, é o poder de auto-organização, certo? A administração pública, ela precisa se organizar, ela precisa organizar-se internamente. E quando ela faz isso, ela está usando o poder hierárquico. É a ideia do mecânico. Quando ele precisa bater um martelo, ele vai usar, ou não precisa bater um martelo, né? Quando ele precisa bater um prego, ele vai usar o martelo. Quando a administração pública precisa se organizar, ela estará exercendo, utilizando o poder hierárquico. Então, é distribuir funções, distribuir competências, criar órgãos, criar cargos, criar funções, criar empregos. Ou seja, é você diluir, chegar assim, dizer o que é que cada um vai fazer. Esse assunto, poder hierárquico, está diretamente ligado, olha só como esse assunto é importante, ele está diretamente ligado com um outro assunto de direito administrativo que a gente vai estudar provavelmente na próxima aula, que é o assunto mais cobrado na OAB na primeira fase em direito administrativo, que é organização administrativa. Por quê? Porque a administração pública, toda vez que ela se organiza, ela está usando o poder hierárquico. Então, quando a gente estuda organização administrativa, aquela coisa de descentralização, desconcentração, autarquia, fundação, tal, não sei o que a gente vai ver tudo isso, é exercício do poder hierárquico. É por causa do poder hierárquico que ela vai fazer isso. E ela precisa fazer essa organização para quê? Para garantir uma prestação eficiente. Quanto melhor organizada, mais eficiente é a prestação dos serviços das atividades públicas. Por isso que é um poder importantíssimo na execução das coisas públicas. É você ter uma auto-organização. Eli Lopes de Meireles, no livro dele, ele fala uma coisa que eu acho muito bacana para vocês. Tá? Depois vocês podem até procurar aí no Google, vocês devem achar, ou quem tiver o livro, dá uma lidinha lá nessa parte, que ele fala assim, são faculdades implícitas do poder hierárquico. E aí o que é que ele coloca como faculdades implícitas? Ele vem com uma lista, uma listinha de verbos, tá? De ações, que toda vez que você ler uma questão que a administração pública está fazendo aquilo, significa poder hierárquico. Então, se a questão inventa lá uma história, porque fez isso, fez aquilo e tal, e aí vai dizer, diante do caso acima, qual é o poder administrativo que está sendo usado pela administração pública? Se você identificar um desses verbinhos, é poder hierárquico, você tem que marcar. Tá? Eu não lembro de cabeça todos os verbos que ele fala, e talvez eu fale aqui de alguns verbos que ele não fala. Mas depois, dê uma procurada nessa listinha, tá? Ele fala faculdades implícitas do poder... enquanto eu vou falando aqui, eu vou ver se eu consigo achar aqui no Google, que eu já mando aí no chat para vocês, tá? Então, vamos lá. O que é que... quais são verbos, quais são coisas que estariam dentro do exercício, né, do poder hierárquico. Então, anotem aí. Distribuir, escalonar, certo? Fiscalizar, ordenar, né? Ordenar, eu acho que eu achei aqui, coordenar, né? Não achei de ali, não achei aqui outra pessoa falando. Rever, delegar, avocar,
avocar. Tudo isso, gente, que você... Se você achar uma questão dizendo porque não sei quemzinho delegou tal coisa, qual é o poder, né, que está em jogo aí, certo? Você vai marcar exatamente poder hierárquico. Tá? Deixa eu ver aqui se eu achei aqui. Ainda não achei a lista, mas depois vocês procuram aí, tá? Não é difícil achar isso, não, porque eu estou falando e procurando, vai ficar mais difícil. Mas se vocês tiverem com calminha aí, vocês vão achar. Então, ele vai ter uma listinha de verbos, que são essas coisas aí que eu mencionei, né? Ordenar, distribuir, escalonar, rever, fiscalizar, né? Delegar, avocar. Qualquer questão que falar qualquer uma dessas coisas que o cara lá estava fazendo, qualquer uma dessas coisas, ele está fazendo isso por causa do poder hierárquico. Tá? Uma outra coisinha que às vezes é perguntado é sobre a relação de subordinação. Né? Uma ordem que é dada dentro da cadeia hierárquica, ela pode ser descumprida, ela não pode ser descumprida, é ilegal o descumprir, não é? Tá? Então, isso também é uma coisa que eu já vi pergunta por aí. Galera, a regra é a seguinte. Primeiro, dentro da hierarquia, qualquer ordem precisa ser cumprida. O descumprimento de uma ordem, né, é uma ilegalidade, é um ilícito, inclusive é uma infração funcional. O servidor subordinado que descumpre, que não faz, que não executa o que seu superior hierárquico manda, ele está cometendo uma infração disciplinar, né? Então ele pode sofrer um processo administrativo disciplinar por descumprir em virtude do quê? Do princípio da legalidade e do poder hierárquico. Ele existe para isso. Mas a questão é, e se a ordem for ilegal? Então o superior manda o seu subordinado fazer alguma coisa e essa alguma coisa é ilegal, certo? Essa alguma coisa é ilegal. E aí? Bem, aí você tem que dividir em duas possibilidades. Primeiro, se a ilegalidade da ordem for evidente, for uma ilegalidade absurda, tá? O servidor não pode cumprir. Ele não pode fazer a ilegalidade achando que depois ele vai se safar dizendo que ele só estava cumprindo ordens. Se a ordem for absurdamente, né, claramente ilegal, ele tem que descumprir por causa do princípio da legalidade. Ele é servidor público, ele só faz o que a lei manda. Então, se o cara, mesmo sendo o chefe dele, manda ele fazer, executar uma coisa, e a ordem, essa é a palavra que vocês vão ouvir muito, ordens manifestamente ilegais, ele pode descumprir, ou melhor, ele deve descumprir, e o descumprimento, nesse caso, não é ilegal. Né? Porque, na verdade, perceba que o descumprimento está reforçando a legalidade, ele está descumprindo para garantir a legalidade. Por quê? Porque o que o chefe mandou era ilegal. Né? De maneira contrária, se a ordem é manifestamente ilegal e ele faz, ele vai responder pela ilegalidade junto com o chefe dele. Ele não vai poder, né, se proteger do argumento de que ele estava cumprindo ordens se a ordem for manifestamente ilegal. Agora, se a ordem não for manifestamente ilegal, ou seja, é uma ilegalidade ali escamoteada, é uma coisa muito implícita, que não dá para todo mundo saber que aquilo é ilegal, ele tem que cumprir. Porque se ele não cumpre, ele não está sabendo que é ilegal, a princípio ele estaria cometendo uma infração disciplinar. Então ele vai cumprir e aí depois ele não vai responder pela ilegalidade, só o chefe dele responde. Por quê? Porque a ordem é manifestamente, ou não é, desculpa, não é manifestamente ilegal. É uma ilegalidade muito sutil e que não tem como se exigir, né, de um homem, de uma pessoa média, que ela tenha conhecimento daquele detalhezinho, daquela ilegalidade. Tá? Então, depende a resposta de você saber se a ilegalidade ela é manifesta, ela é clara,
ela é aparente, ela é óbvia, ou se é uma ilegalidade muito sutil, né, escamoteada, uma coisa um pouco mais difícil de ser detectada. Vai depender da sua resposta que você tiver com relação a isso. Ele pode descumprir ou ele não pode descumprir. Ele vai responder ou ele não vai responder pelaquela ilegalidade, certo? Outra coisa sobre o poder hierárquico é o seguinte: quando a gente fala de distribuição, né, a gente está falando basicamente de distribuir o quê? Competência. Então, quando eu falo que a administração pública cria órgãos, entidades, cargos, funções, o que é isso tudo? Isso tudo é competência. Então, eu crio um cargo, ou seja, eu estou dizendo que aquela pessoa que está naquela posição vai fazer aquilo, né? E aí, quando a gente fala de competência, a gente tem que sempre lembrar que, em regra, a competência ela é indelegável, né? A autoridade, o cargo, a pessoa que está ocupando o cargo e que tem aquela competência determinada ali para aquele cargo, ela não pode abrir mão daquela competência, ela não pode deixar de executar por causa da indisponibilidade do interesse público, que a gente conversou na primeira aula, e ela não pode passar para outro, como regra. Professor, mas não existe delegação? Existe. Mas a delegação tem que estar prevista expressamente. Só é possível delegar competências se tiver previsão expressa autorizando a delegação de competência. Se não tiver, significa que não pode delegar, tá certo? Então, é obrigatório aquela pessoa executar, né, aquela competência. Avocar, aí não, porque a avocação, e para quem não lembra do que é a vocação é o oposto de delegação. Delegação é você passar a competência, né, para frente, para outra pessoa. A vocação é você puxar de volta a competência para você. A avocação pode ser implícita, né? Por que a vocação pode ser implícita? Porque ela é natural da delegação, né? Aquela ideia de se você pode o mais, você pode o menos. Então, se a pessoa pode delegar, né? Se a pessoa pode delegar, pode passar a delegação para outrem, né? Mais do que natural que a pessoa possa puxar, né, aquela competência para ela. Tá? Então, isso é o poder hierárquico, ele é estrutural, ele vai formar a estrutura. E isso é essencial no poder executivo. Não existiria poder executivo, administração pública, sem a hierarquia. Tá? Essa é até uma peculiaridade do poder executivo que diferencia ele dos outros poderes. Quando você vai no legislativo e no judiciário, não existe hierarquia nas funções típicas, claro, né? Então, quando você olha para o judiciário, na função de legislar, não há hierarquia. Quando você olha para o judiciário, na função de julgar, não há hierarquia. É errado, e o senso comum pensa isso, né? Até por uma questão meio natural, é até um raciocínio bem intuitivo, mas é errado você imaginar que o juiz ele é subordinado ao desembargador, que por sua vez é subordinado ao ministro do STF, por exemplo, assim como também não há nenhuma relação de hierarquia entre o vereador, o deputado estadual, o deputado federal e o senador. Por quê? Porque são entidades que têm competências distintas, não tem relação hierárquica entre eles, na função típica, tá? Porque se você olha para o tribunal na sua função administrativa, ou seja, uma função atípica, aí você tem o presidente do tribunal, o vice-presidente, o corregedor, isso e aquilo tal. Mas aí é função atípica, função, observe, administrativa. Tá? Então, nas funções administrativas, você terá hierarquia, né? Nesses dois poderes, legislativo e judiciário. Mas na função típica, você não tem nenhuma hierarquia, diferente do executivo. No executivo, você tem a hierarquia na função típica. O presidente, ele é chefe do ministro, que é chefe de secretário, que é chefe do diretor, que é chefe de sei lá quem. Mesma coisa prefeito com os secretários, governador com seus secretários. Então, a hierarquia ela é essencial para o poder executivo, para a administração pública, beleza? Bem, poder disciplinar. Poder disciplinar, gente, primeira coisa é o poder
que está aí intimamente ligado ao poder hierárquico. Alguns autores começam a falar desses poderes exatamente naquela pergunta, naquele estudo, naquela reflexão de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Né? É o hierárquico que puxa o disciplinar, é o disciplinar que puxa o hierárquico. Eu acho que é uma discussão de sexo dos anjos, não vai chegar a uma resposta nessa discussão, não acrescenta em nada. O que me basta, o que eu preciso que vocês saibam, é que são dois poderes que estão intimamente ligados. Tá? Não existe hierarquia sem disciplina, porque ninguém obedece porque gosta. Né? Então, para você ter hierarquia, para você ter quem manda e quem obedece, você tem que ter o temor da disciplina, senão você não vai obedecer. Né? Então, não existe hierarquia sem disciplina e também não existe disciplina sem hierarquia. Por quê? Porque para você ter o regime disciplinar, você tem que saber quem está acima de quem, para você poder saber quem vai aplicar a pena em quem. Né? Se todo mundo tivesse no mesmo nível de hierarquia, por que ele vai me punir? Eu não vou deixar, se eu estou no mesmo patamar, né, dele. Então, são dois poderes que estão intimamente ligados, independentemente se primeiro é um, depois é outro, é uma discussão que não vale a pena. E o que é o poder disciplinar? O poder disciplinar é o poder, o instrumento, né, que a administração pública tem. Aí aqui um cuidado, tá? Vários autores, o próprio Eli, que eu mencionei há pouco, ele começa falando do poder disciplinar, me parece, pelo final dele, né? Porque ele vai dizer algo como: o poder disciplinar é o poder de punir o servidor. Mas punir é verdade, não está errado. Mas punir é o final, né? Você já está lá no final do poder disciplinar. Eu prefiro conceituar, entender e pensar o poder disciplinar como algo um pouco mais abrangente. O poder disciplinar, gente, é o poder, né? Poder dever, que não é até uma coisa que os autores falam, os autores mais modernos, esse nome poder não é um nome muito bacana, né? Porque fica parecendo que é uma prerrogativa, uma coisa, e é um dever, é uma obrigação, né? A administração pública, eu falei agora do poder hierárquico, ela tem a obrigação de se organizar, tá? Ela tem a obrigação de exercer o poder disciplinar. Então, o poder disciplinar é o instrumento que a administração pública tem para investigar. Tá? O poder disciplinar começa na investigação, não é na punição. A punição é o final da história. Para investigar. E aqui uma coisa importantíssima, garantindo a ampla defesa e o contraditório, o poder disciplinar ele só pode ser exercido num ambiente de devido processo legal, de ampla defesa e contraditório, certo? Então, o poder de investigar, de apurar, garantindo a ampla defesa e o contraditório, infrações funcionais. Esse é o poder disciplinar. Ele vai apurar, ele vai investigar se aquele servidor, aquela pessoa, cometeu uma infração funcional, cometeu uma infração disciplinar, garantindo a ela toda a ampla defesa e o contraditório, todo o direito de se defender, todo o direito de apresentar provas. A gente vai estudar um pouquinho mais de poder disciplinar quando a gente for falar do processo administrativo disciplinar. Tá? O poder disciplinar tem tudo a ver com o PAD. Aliás, o PAD é a materialização do poder disciplinar. Certo? O regime disciplinar do servidor é a materialização desse poder. Então, voltando para o conceito, é o instrumento de investigar, garantindo ampla defesa e contraditório, uma infração funcional e, se ficar comprovada, esse é o detalhe, se ficar comprovada a autoria e a materialidade, aqui, né, quando a gente fala de PAD, tem uma relação muito íntima com o processo penal. Tá? Se ficar comprovada a autoria e materialidade, punir. Aí sim vem o punir. Mas pode absolver, se não ficar comprovada a autoria e materialidade. Ou se ficar comprovado que não foi aquele servidor, vai punir? Não, vai absolver. E se está absolvendo, então não teve poder disciplinar? Não teve o poder disciplinar. Por isso que eu não gosto do conceito do poder disciplinar que fala que é o poder de punir, porque nem sempre você vai ter punição. Você pode absolver, pode prescrever, né? E aí não é poder disciplinar por causa disso? Não. Então, o poder disciplinar, galera, é muito mais amplo do que punir. Punir é o final. O poder disciplinar é todo um contexto de investigação, todo um contexto de processo administrativo disciplinar,
todo um contexto de ampla defesa e contraditório que, ficando comprovada a autoria e a materialidade, vai haver a punição. Simples assim. Então, isso é poder disciplinar. Tá? Esses dois poderes, o hierárquico e o disciplinar, eles são poderes muito internos. Eles são poderes que eles vão impactar, não vão impactar diretamente a sociedade. Tá? São poderes que são voltados para dentro da própria administração pública, certo? O poder hierárquico e o poder disciplinar. Mas aqui tem um detalhe que é uma coisa ainda, né, para muitos relativamente nova e tal, e isso pode ser usado, né, como uma pegadinha, né, que a pessoa pode não se aperceber disso, certo? Que é o seguinte: o poder disciplinar, durante muitos anos, nós ensinávamos, ensinamos, e eu ensinei, que ele só atingia o servidor público, o agente público, ou seja, que era um poder que não atingia o cidadão particular. E a gente falava, não confunda poder disciplinar com poder punitivo do Estado. Porque o poder punitivo do Estado é o poder geral de cautela que o Estado tem, o direito penal é o poder punitivo do Estado. E o poder disciplinar ele é só interno. Bem, realmente, poder disciplinar não é poder punitivo, são coisas distintas, isso aí não mudou. Só que hoje, os autores mais modernos, eles não vão mais dizer, de maneira absoluta, como a gente dizia antigamente, que o poder disciplinar não atinge o particular. Em regra, ele não atinge. Em regra, é um poder mais voltado realmente para servidor público, agente público e tal. Mas ele sim, pela teoria mais moderna, mais recente. Não é tão recente assim também, tá, galera? Mas, como historicamente a gente falou durante muito tempo que não atingia, né? Ele pode sim atingir particulares. Quando esses particulares estiverem dentro, né, da administração pública, estiverem ali num contexto, num ambiente que está relacionado com a administração pública. Por exemplo, e aí foi daí que a galera começou, não, aqui atinge, aqui atinge, aqui atinge. E aí o pessoal hoje já não diz que não atinge. Dentro das escolas públicas, os alunos dentro das escolas públicas, aquela disciplina que eles têm que ter ali e tal, aquilo é poder disciplinar. Então, se um aluno comete uma coisa, ele é suspenso, ele leva uma advertência, ele é expulso não tem. Mas, enfim, qualquer coisa que aconteça ali é poder disciplinar. Dentro de penitenciárias, de delegacias, né? O preso que faz uma coisa, ele fica sem o banho de sol, sei lá o que e tal, isso também é poder disciplinar. Dentro de hospitais públicos, os pacientes, os parentes, as visitas, os acompanhantes dos pacientes, eles também estão ali dentro de uma regra de disciplina. Você não pode falar alto, não deixa o celular aqui, só entra um acompanhante por vez, não sei o que, tal. Aquilo ali é poder disciplinar. E a pessoa que for pega, né, descumprindo aquelas regras, ela vai ter ampla defesa e contraditório, mas ela pode vir a ser punida. E isso é poder disciplinar também. Hoje em dia, teve alguém que falou aí no chat, né? Tem muitos particulares prestando serviços, né, em nome da administração pública, e ele pode ser punido, concessão de serviço público e tal, e isso é poder disciplinar também. Então, não há mais que se falar, tá, que o poder disciplinar só atinge, só é voltado para dentro, que ele não atinge a sociedade. Tá? Isso não é mais verdade, não se pensa mais assim. É verdade que ele é mais voltado para dentro. Como regra, ele vai realmente focar ali no servidor público e tal. Mas é possível perfeitamente, não tem nenhum problema mais entender que o poder disciplinar ele atinge sim os particulares, tá? Quando os particulares estiverem, né, nesse ambiente de estar, né, ali junto ou dentro, ou usufruindo de algum serviço público, ou participando de alguma coisa que seja da administração pública. Tá? Então, esse é o poder disciplinar. Galera, deu 8 horas aqui, eu vou parar até para não me esquecer, para a gente fazer o sorteio. Tá? Eu vou pegar essa última lista que mandaram lá no grupo,
que foi minha amiga, quem foi que mandou? Marta. Tá? Essa é a última lista que eu vou pegar aqui. Está no grupo. Todo mundo confirma aí essa lista, leu. Seu nome está lá bonitinho. Que lista? A Radassa chegou agora e ela não está sabendo da conversa que rolou o dia todo no grupo, Radassa. Eu vou sortear uns livros aqui, tá, Radassa, que uma amiga minha me deu, né, de doação. E eu vou sortear e a gente, durante o dia, nós dividimos, né, por segunda fase, certo? Qual é a segunda fase? Raíssa também não está sabendo da lista. Vocês não estão no grupo, não, né? Tá bom. Então me diga aí, Radassa, você vai fazer qual segunda fase? Tributário. Vou botar aqui você no tributário. Radassa é a 14 do tributário. E quem é minha amiga Raíssa? Olha a Regina Mello aí, o professor. Eu estou só sei. Em penal. Regina Mello está aqui, número 6 do penal. Será possível que eu não vou ganhar um livro seu? Raíssa Trabalho. Então, Raíssa vai entrar aqui no número 10 do trabalho. Raíssa. Mais alguém que está aí na aula que não viu, ó, a gente tem aqui, né, as segundas fases: administrativo, constitucional, civil, penal, trabalho, tributário. E ninguém vai fazer empresarial, que ninguém é maluco. Sheila está dizendo que não está me ouvindo, que está baixo. Eduardo Melo, você não está aqui em tributário, então vamos lá aqui. Eduardo Melo é o número 15 de tributário. Shirley, você botou em qual, Shirley? Shirley botou no 2. 2 era o quê? Shirley. Constituição administrativa, né? Shirley Amparo. Tá, tô vendo aqui, seu nome está aqui. Então, mais alguém aí que está hoje no chat, na aula, e que quer falar e que não botou o nome? Então, galera, eu estou com alguns livros aqui, tá? Minha ideia é sortear, né? Começar, eu vou rodando, um por grupo, e eu vou priorizar aqueles livros, né, que estão ligados àquele grupo. Mas, a gente, no fim das contas, eu acho que todo mundo vai ter que sortear geral, porque não tem todas as segundas fases, né? Inclusive o Vadmecum, eu vou sortear para a turma toda. Tá? Eu vou fazer aqui uma renumeração. Deixa eu estar botando os livros aqui do meu lado, que olha, consegui entrar agora. Mariângela, você está na lista? Seu nome está na lista? Esse aqui é o livro que eu vou ficar, tá? Vou tirar do sorteio. Mentira, galera, não vou fazer isso não. Tô brincando com vocês. Peraí, galera, um segundinho, tá? Deixa eu dar uma organizadinha aqui. É o de Thaís, né? Rapidinho, galera, já volto. Pronto, pronto. Eu vou botar aqui os números, tá? Como estudar desse jeito? Como assim, Radassa? Não entendi, desculpe. Como estudar desse jeito? Não entendi. Eu vou botar aqui, tá, galera? Aqui no papel. Vou botar os números de 1 a 15, tá? Porque tem mais, tem 15 aí que é tributário. E aí eu vou... Vou cortar aqui, vai ser o sorteio. 8, 9, 10, 13, 12, 13, 14, 15.
Bom, todo mundo que está aí está dentro, né? Dos grupos aí, né? Tá faltando, quem tá faltando já falou. Ah, tá. Deixa eu. Mari, quem foi que entrou aí agora? Foi Mariângela, Mariana. Você está na lista, Mariana, do sorteio? Tudo bem, rapaz, não tem problema, não, eu estou brincando. Então vamos lá. Eu vou priorizar, tá, galera? Pelo menos numa primeira rodada, vamos dizer assim. Eu vou sortear, tentar, né, por tema, de acordo com a segunda fase, o livro, tá? Mas, como eu disse, tem algumas disciplinas que não tem livro, tributário mesmo, eu confirmei, não tem nenhum livro de tributário, certo? Aí eu vou sortear um de civil, que civil é o que tem mais. Você tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 de civil. 8 livros de civil, certo? E aí a gente vai tentar priorizar os assuntos, né? E aí depois eu posso fazer uma segunda rodada aí geral, entendeu? A sala toda, não sei, vamos ver. Estou aqui, 4. Tá difícil entrar, né? Mas conseguiu entrar, então isso que importa. Estou terminando. Mariângela, você está com seu nome na lista? Todo mundo que está aí na aula está com o nome na lista? Se tem alguém que está na aula e quer entrar no grupo, quer entrar na lista. Mariângela, sua segunda fase é qual para botar seu nome aqui na lista? Diga aí, civil, trabalho, tributário, administrativo. Me diga. Então tá aqui, ó, galera, ó. Para não ficar parecendo que é marmelada, os papelzinhos aqui, ó, tá vendo? Tributário, Mariângela, então vou botar Mariângela aqui em tributário. Mariângela vai ser o número 16. Eu vou ter que fazer mais um papelzinho. Mariângela. Eu vou fazer aqui o 16 agora, tá? Nós temos 16. E tem gente chegando aí para admitir. Né? Eu vou precisar de uma diretora de cena aqui, galera, na boa. Combinar aí com alguém ficar aqui fazendo aqui as paradas extras da aula, porque é muita coisa. Então vamos lá. Seguindo aqui pela ordem, né, da lista. O primeiro grupo aqui é, por exemplo, administrativo. Administrativo também não tem nenhum livro, certo? Nenhum livro. Então eu vou deixar administrativo, deixa eu dar uma primeira rodada com os grupos que tem livro, tá? E depois eu volto para administrativo. Constitucional. Gabriel Cavalcante, Thaís Valverde, Micaline Nóbrega, Mônica Carvalho, Elisângela Santos, Ana Elisa Cardoso, Silvana Oliveira. Ó, vou sortear aqui, é o único livro constitucional que tem, tá? Vou sortear agora aqui, número de 1 a 7. Deixa eu puxar aqui, vamos ver como é que está logo dentro do 1 e 7. Ó, tô aqui, ó, abrindo. Número 1. Tá vendo aí? Gabriel Cavalcante. Thaís não foi dessa vez. Eu, sua fé é muito bonita, mas é isso. Gabriel Cavalcante já foi de constitucional. Agora eu vou aqui para civil. Civil tem Tainá Maurício. Tainá Maurício é uma pessoa só, né? Ludmila Bárbara, Daniele e Vilane Câmara. Pô, eu tenho vários aqui, galera, de contratos em geral, contratos em espécie, família, civil, obrigação. Eu vou pegar aqui o contrato geral, que é dessa coletânea aqui de professor Pamplona e professor Pablo Stoso. Tem mais 3 dessa coletânea, não, tem 4 dessa coletânea. Então aqui, ó, direito civil, contratos, parte geral, que eu acho que é mais importante do que os outros, de 1 a 4. Vamos ver. Vou
Puxei logo o 5. Esse aqui, blá, blá, blá. Estou aqui abrindo, né? Número 4, que é Vilane Câmara. Vilane está aí? Anota aí, viu? Vilane Câmara. Anota aí, viu? Porque eu não estou anotando nada. Eu vou botar o livro lá depois. Agora deixa eu ver um outro que tem aqui é trabalho. Galera de trabalho. Obrigado, Fernanda, por favor. Galera de trabalho, vocês preferem processo do trabalho, direito do trabalho ou prática trabalhista? São 3 títulos. Tem processo, direito do trabalho e prática trabalhista. Não, na verdade, eu vou sortear isso aqui, já sei. Vou sortear isso aqui que é específico para OAB, que na verdade não é processo, é direito e processo do trabalho. Eu não tinha lido. Aqui, ó. Direito e processo do trabalho, para a OAB. Tá vendo? A primeira fase da OAB. Então, vamos lá. Trabalho tem 10. Trabalho Cíntia, Diane, Aline, Camila, Deusilene, Regina, Regina Nascimento, Marisa Santana, Régia, Giovana Melli e Raíssa. Deixa a gente ver essa coisa da troca depois, tá? Para não complicar. De 1 a 10, sorteio aqui. Saiu o número 3. Minha letra é horrível, galera, mas eu entendo. 3 é Aline Schettini. Pronto, Aline aí, ó. Mandou aí, tá? Direito e processo do trabalho. Agora vou pegar os outros grupos, porque aí não tem mais realmente livro específico. Aí eu vou começar lá pela galera de administrativo. Vou pegar o livro aqui de administrativo. Vou pegar aqui Direito Civil, parte geral. É uma sinopse aqui, ó. Sinopse jurídica da Saraiva, isso aqui. Saraiva. Então, Shirley e Fernanda. Administrativo só tem 2 pessoas, hein? 2 pessoas inteligentes nessa sala, meu Deus. Tem essas 2, direito administrativo. Puxei o 15. Agora vai ser mais difícil, né? Puxei o 12. Tá tudo junto aqui, galera, misturado, para não precisar fazer mais de um, senão não sai nunca. Só tem 2 administrativos, vocês não têm coragem, não, né? Só minha amiga Shirley e minha amiga Fernanda. Se vocês puderem fazer essa lista aí que vocês estão fazendo no chat. Fernanda Garrido. Beleza? Vai lá, Direito Civil, Fernanda Garrido para você. Fernanda 1, Shirley 2. Na lista. Agora, constitucional já teve, civil também já teve, penal. Vou sortear outro de direito. Bem, penal, a galera de penal tem um aqui que não é livro jurídico, tá, galera? Mas que é um livro bastante famoso. O de família já tá bom. Esse aqui, ó. O Suicídio, de Emily Durkheim. Deixa para o final esse aqui, né? Famílias e sucessões. Tem 2, tem até outro de família. Aqui, família, tá bom? Família e sucessões tá bom. Para mim tá ótimo. Esse aqui, ó. Direito de família também, a sinopse. Ah, esse vai ser meu, professor. Então, beleza. Então, vamos lá. A galera de penal, vou sortear aqui de família, tá? Vamos lá. Penal é 1, Karine, 2, Maria Creuza, Ed Luzia, 3, Micheline, 4, Saulo, 5, Regina Mello, 6, 7, Rosine, 8, Priscila, 9, Flávio.
A Leide, seu nome não está aqui, a Leide. Você vai entrar aqui no sorteio de penal para ganhar de família? Tá, então a Leide vai ser 10, tá? De penal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, depois que eu terminar essa Cecília, também penal, Cecília, é isso? Cecília. Pronto, vamos lá, em Cecília 11. Número 13 não tem. Pô, que azar. Quanto número aí para puxar? Eu puxo logo um número que não tem. Número 15. Puxei 2 que não tem, minha galera. É doido. Número 2 agora, ó. 2. Que é aqui, minha amiga, quem foi? 2, Maria Cleusa Lopes. Aqui, ó, Maria, anota aí, ó, direito de família, sinopse. E quem mais falta? Trabalho eu sorteei, a galera de tributário, que também não tem. Tá? Não tem. Deixa eu ver. Tributário. Mais um sem ganhar o livro. Eu estou devolvendo os números aqui, tudo aqui devolvido. Tributário. Aliás, galera, para aqui eu tinha visto, desculpe, a galera de penal aí não vai ficar com aquele, não. Tem um aqui de penal, processo penal da sinopse, eu tinha visto de manhã. Aqui, ó, Maria Cleusa, olha o seu livro aqui, opa. Tá vendo? Tem um, era o único de penal que tinha, eu achei aqui agora. Então, Maria Cleusa ganhou aqui, ó, processo penal. Beleza, maravilha. Agora, tributário realmente não tem, tá? Eu vou botar a sinopse aqui, direito das obrigações para tributário, ó. Tributário, aí tá com a galera, né? Richeline, Carla, Viane, Luciana, Roberta, Patrícia, Gleison, Ana Lu, Alessandra, Geslane, Cibele, Noemi, Marta, Radassa e Mariângela. Radassa e Mariângela. Falta alguém? Vamos lá. Agora é que é o grupo mais completo. Qualquer número que eu puxar aqui vai ser sorteado. Direito das obrigações, sinopse, número 10, que é a minha amiga aqui, Geslane Mamed. Direito das obrigations. Certo? Direito das obrigações. Galera, agora é o seguinte, todos os grupos já foram sorteados. Eu acho que, apesar da segunda fase, né, acho que para a primeira fase todo mundo quer qualquer livro, né, para estudar. Eu estou pensando em sortear os outros num grupo único, a turma toda. O que vocês acham? Eu boto a numeração aqui agora comum, somo todos os grupos aqui e vou sorteando os livros aqui na ordem. E aí vocês vão... Então pronto, eu já dei uma rodada aí privilegiando o assunto por segunda fase, porque vai ter grupo prejudicado, tributário, administrativo, não tem nenhum livro para eles. Então eu vou agora botar aqui uma numeração única, tá? De 1 a 16. Não, na verdade vai ter bem mais, né? Que 1 a 16, que bonito essa minha. Vou botar aqui a numeração única. Deixa eu ver até quando vai ficar. Estou unificando aqui, tá, gente? Só um segundo. 7.
Vou sortear para a turma toda, tá? Aí vai cada um ter seu número, a gente vai sorteando aqui a última leva. Só um segundo, tá? Formatando aqui para não sobrar ninguém sem número, tá na hora certinho. Tá tudo certinho. Beleza. Eu vou pedir para alguém dar os números, tá? Porque eu já embaralhei tudo aqui, já não está mais naquela ordem. Ninguém sabe qual é o seu número mais. Alguém vai dar o número aí de 1 a. Deixa eu ver aqui. Ficou conta aqui no final. 31, 32, 45, eu acho. Da foto aqui a galera de tributário, eu quero mal ver. Está embaralhando aqui. Estava atrás, agora está na frente. Está na frente, agora está atrás. Ninguém se garantir aí. Quem é que vai puxar aí os números? Acho que quem já ganhou, eu acho que fica de fora, tá? Dessa. Eu não tirei aqui agora, mas se por acaso, porque eu não vou lembrar de cabeça quem foi, mas se por acaso for a pessoa, aí a gente sorteia de novo, tá? Então, pelo menos cada um leva um livro, acho que fica mais justo. Né? Eu acho. 47, 49. Eu vou até pedir para alguma pessoa que já ganhou, tá? E aí já vou tirar. Maria Creuza tá aí? Minha amiga Maria Creuza, que já ganhou o livrinho dela de processo. Tá aí, Maria? Então, Fernanda Garrido, que já ganhou também, né? Fernanda Garrido eu já vi aí. Pronto. Então, vamos lá, Fernanda. Diga aí, de 1... Primeiro livro vai ser esse aqui, ó. Uma sinopsezinha de Direito de Família, tá? De 1 a 49. Sete. Elisângela Santos. Elisângela Santos. Anota aí, por favor, tá? Elisângela viu aqui a sinopse da Saraiva Direito de Família. E aí eu já vou tirar ela, tá? E aí vai mudando os números, inclusive. Eu vou tirar outro livro aqui de família, ó. De 1 a 48 agora. Calma, galera, deixa o Fernando falar, senão vai ficar muito número aí. 21, a Leide. A Leide está com o vídeo aberto. Eu anoto aí, tá? Nunca ganhei nem um chiclete, professor. Ganhou hoje, tá vendo? Não há mal que sempre dure. Ganhei um livro de Vamos lá. família e sucessões. Já tirei a Leide aqui da lista. Um bom livro.
Outro, E eu fiz pós-graduação em Direito de Família. outro aqui, Direito Civil, da coletânea lá, Contratos em Espécie, o tomo 4, de 1 a 47. 42. Fernando está jogando para cima e para baixo. Beleza, gostei. Cibele Araújo. Anota aí, Cibele. O livro 4 aqui do Contratos em Espécie, Direito Civil. Tirando aqui, Cibele. Vamos lá. Outro livro de civil, de direito de família. Rapaz, acho que mais tinha aqui era direito de família. Ó. Também aqui da coletânea. É o livro 6. Eu quero terminar poderes hoje, Pedro. Só falta 2 poderes rapidinho. Direito civil. Vai de 1 a 46, Fernanda. 1 a 46. Fernanda. Cadê Fernanda? A lei de... Fala aí você de 1 a 46, já que você já ganhou. De 1 a 46, 15. 15. Micheline Nóbrega. 15. Os números da lista já mudaram. Não são mais aqueles. Micheline, você ganhou esse livro aqui. Anota aí para mim, por favor. Vamos lá. Agora um livro aqui. Vou deixar isso por último, que esse é direito internacional, né? Não é tão... Mais um aqui daquela coletânea, mas aqui é uma edição um pouco mais antiga. Também obrigações, né? Que é um dos principais assuntos do direito civil. Diga aí a lei, de 1 a 45 agora, né? 40. 40. Geslane Mamed. Geslane já tirou, não já? Um livro? Geslane foi uma das primeiras, eu acho. Me confirme aí. Geslane já ganhou. Então, Pronto, então, deixa eu ver. 38. 38. Ana Lu Souza. Ana Lu Souza. Tá aqui, ó. Ana Lu ganhou esse livro aqui, tá? Agora tem 2 de trabalho aqui, ó. Um de prática trabalhista. agora 43, porque eu tirei também Geslane. Tirei 2 pessoas. De 1 a 43. 7. 7. Silvana Oliveira. Silvana Oliveira. Prática trabalhista. Vou tirar agora aqui Silvana Oliveira. Mais um número aqui para o último aqui, direito de trabalho. Vamos de 18. Flávio Rogério Ribeiro. Flávio Rogério está aqui. Ganhou aqui direito do trabalho também. Estou tirando o nome dele. Faltam 2 livros só, galera. Um é sobre direito internacional. Eu deixei por último os 2 mais menos. Vamos. 13. 13. Edilúzia Vasconcelos. Edilúzia Vasconcelos, Direito Internacional. E o último livro, deixa eu tirar aqui o nome de Edilúzia da lista. O último livro era aquele, O Suicídio de Durkheim. O último número é 43? Não, a gente já está no 40 agora. 40, então. O último número. 40. Mariângela. Mariângela pegou aqui O Suicídio de Emily Durkheim. Beleza, galera? Pronto, com isso... Ah, não! Massa, professor. Tem mais um aqui. Ainda tem?
Eu fui apagando o nome de todo mundo. Acho que esse eu vou deixar para a próxima aula, para não ter que... Acho que esse aqui todo mundo tem que participar de novo, né? Porque aqui já é outra... Sim, é verdade. Pois é, acho que o VAD, acho que todo mundo tem que participar, que aqui já não é teoria, né? Aqui é livro de... Deixa para a próxima aula, Porque eu então. fui apagando aqui, galera. Senão eu vou demorar muito para refazer a lista, tá? Então, na próxima aula, a gente vai sortear para todo mundo, quem já ganhou, quem não ganhou, não interessa, porque aí o VAD é instrumento de trabalho. Todo mundo vai concorrer ao VAD 2019, o VAD novo, não é VAD não. VAD aqui da Saraiva, aqui, ó, 2019. E está bem, bem conservado. E é VAD de gente que foi aprovada, tá? Já está com boas energias Oh, aí. glória. Glória Então, a Deus. galera, na próxima aula, tá? Na próxima aula, a gente sorteia o VAD. Um beijo, obrigado. A gente vai continuar aqui agora com poderes, tá? Vamos voltar aí para a nossa aulinha de poderes. Então, estamos aí falando, né? Falamos do hierárquico, falamos disciplinar. Vamos falar agora aqui do regulamentar ou normativo. Regulamentar ou normativo. Bem, o poder regulamentar, galera, ou normativo, ele é um poder bastante interessante e ele é um pouco diferente dos outros, né? Porque os outros a gente percebeu que são poderes muito assim de execução, né? Organizar internamente, disciplina e tal. O poder regular ou normativo, ele tem a ver com legislação, né? Com norma, o nome é normativo, fazer normas. Para começo de conversa, portanto, considerando que a gente está falando de administração pública, ele é um poder atípico, né? Ele é exercício da função atípica. Então, o executivo, quando a gente estuda lá, né, a tripartição dos poderes, a gente aprende que os poderes exercem funções típicas e funções atípicas, né? Quando um poder está exercendo função atípica, significa que ele está exercendo a função dos outros dois, não é isso? Então, olhando para o executivo especificamente, o executivo ele tem a função típica de executar, de administrar, né, de gerir a coisa pública, e ele vai exercer duas funções atípicas. Uma função é a função de julgar, que tem muito a ver com o poder disciplinar, né, quando ele julga, o servidor demite, ele está exercendo uma função atípica de julgamento, e uma outra função tem a ver com o poder regulamentar, que é a função de legislar, de normatizar, né, ou seja, de fazer normas. Então, o poder regulamentar se insere nesse contexto de função atípica. Tá? Não é só ele, porque você tem, por exemplo, medida provisória. Medida provisória não é poder regulamentar, tá? Mas também é função atípica. Mas o poder regulamentar também tem a ver com função atípica. Na prática, o que significa poder regulamentar? É o poder, a função que o executivo tem de expedir decretos e regulamentos. Expedir decretos e regulamentos. Tá? Então, quando é que você vai marcar poder regulamentar? Quando a questão estiver dizendo que o executivo, a administração pública, ela expediu, ela fez um decreto, fez um regulamento, é exercício do poder regulamentar. E para que existe esse poder? Por que existe isso? Porque legislação é com o legislativo. Por que o executivo está se metendo? Porque, galera, é o seguinte, a legislação do legislativo, a lei, quando a gente fala lei, não, o legislativo fez uma lei, a lei tal, a lei não sei o que, a lei isso e aquilo. Em regra, a lei ela é geral e abstrata, né? Até para garantir o princípio da impessoalidade, da igualdade. Então, em regra, as leis elas são gerais, elas são muito abstratas. E sendo assim, sendo geral e abstrata, ela não é executável. Então, quando o Congresso Nacional faz uma lei, ela já é lei, já é norma, tá? Mas muitas vezes ela não é execuível, ela não é concretizável, ela precisa ser. Quantas vezes vocês já ouviram isso? A lei precisa ser regulamentada. É exatamente isso. A lei, por ser geral e abstrata, ela precisa ser regulamentada. Regulamentada para quê?
para que ela tenha aplicação prática, para que ela seja execuível, para que você possa, no caso concreto, aplicar a lei. Pois bem, essa regulamentação da lei é que é o poder regulamentar. Ou seja, o legislativo faz a lei, mas quem regulamenta é o executivo. Isso tem a ver com sistema de freios e contrapesos. É um poder completando o outro. Os poderes eles são independentes, são autônomos, mas eles têm que trabalhar equilibrados, harmonicamente falando. Então, a existência do poder regulamentar, se a gente for olhar da ótica do direito constitucional, tem a ver com sistema de freios e contrapesos. O legislativo faz a lei, beleza. Mas quem vai executar a lei? Quem é que administra? É o executivo. Então, ele regulamenta a lei. Então, é para isso, né, num primeiro momento, essa é a principal função do poder regulamentar. É permitir que o executivo, através de decretos e regulamentos, eles possam tornar as leis execuíveis. Ou seja, eles possam regulamentar a lei. Vocês vão pegar muitos conceitos dizendo que poder regulamentar é o poder, né, do executivo de expedir decretos e regulamentos. Aí vocês ouvem muito isso, para a fiel execução da lei. Exatamente, para poder executar a lei. Porque a lei, como regra, eu posso ter excepcionalmente leis chamadas leis de efeitos concretos? Posso. Uma lei de anistia, por exemplo, é uma lei de efeito concreto. Uma lei que dá isenção tributária é uma lei de efeito concreto. Essas leis que existem, elas não precisam ser regulamentadas, elas já são concretas, mas não é a regra. A regra é lei geral e abstrata. Ou seja, a regra é precisar de decretos e regulamentos para você poder ter a lei execuível. E essa é a função principal do poder regulamentar ou normativo. E por que eu estou dizendo que é a função principal? Porque existem dois tipos de decretos e regulamentos. Tá? Ou seja, esse poder ele é exercido através de dois instrumentos. Tá? Eu tenho chamados decretos, e decretos, gente, decreto e regulamento são sinônimos. Tá? Quando eu falo um, eu falo outro, é a mesma coisa. Então, existem os chamados decretos ou regulamentos executivos. Esse decreto e regulamento é o decreto que eu estava falando até agora. Eu faço a lei geral abstrata, aí o Poder Executivo expede um decreto ou um regulamento executivo. Para quê? Para executar a lei. Por isso que ele ganha esse nome de decreto ou regulamento executivo. Essa é a principal função. Mas, por que eu estou dizendo a principal e não a única? Porque existe um outro tipo de decreto e regulamento, que é exceção. Não é por isso, essa não é a principal coisa do poder regulamentar, mas é possível também, tá? Que são chamados decretos ou regulamentos autônomos. E eles levam esse nome autônomo exatamente porque eles não precisam de lei. Eles não são feitos para executar uma lei anterior. Tá? Eles não são feitos para isso. Decreto e regulamento executivo é a regra. Eles existem para executar uma lei. Até por isso, existe aí, portanto, o chamado princípio da reserva legal. O executivo ele não pode usar do poder regulamentar no assunto que é destinado à lei. Se o executivo faz uma lei tratando de um assunto que é... desculpa, se o executivo faz um decreto, um regulamento, tratando de um assunto que é de lei, esse decreto e regulamento ele é ilegal. E o Senado tem o poder de sustar decretos e regulamentos que extrapolem, né, o limite legal. Isso é o sistema de freios e contrapesos. Observe que legal. O direito é uma coisa só, gente. A gente estuda direito administrativo constitucional, mas é a mesma coisa. O executivo faz decretos e regulamentos por causa do sistema de freios e contrapesos, mas se o executivo extrapolar, o Senado pode suspender o decreto e regulamento por causa do sistema de freios e contrapesos também. Tá? Então, a regra é essa. Eu só vou fazer decreto e regulamento para executar uma lei. E, por isso, o decreto e regulamento não pode entrar num assunto que é destinado à lei. A gente tem ouvido muito essa discussão com esse governo novo, né? O governo do presidente Bolsonaro. Porque como ele não se dá bem com ninguém, eu acho, mas ele e o legislativo não se dão bem, e ele quer fazer as coisas, o legislativo e tal, aí ele tem feito muitas coisas por decreto e regulamento, e vira e mexe o STF suspende. Por quê? Porque ele extrapolou a função do decreto e regulamento. Por quê? Porque o decreto e regulamento, em regra,
ele precisa ter uma lei anterior, feita pelo Legislativo, e aí depois ele vem para regulamentar. Mas existem os chamados decretos e regulamentos autônomos. Só que os autônomos são a exceção, é para coisas muito específicas. Basicamente, galera, o decreto e regulamento autônomo, ele só pode existir, ou seja, esse poder regulamentar exercido através dos decretos autônomos, eles só existem quando eles estiverem fazendo isso aqui, ó. Ou seja, quando eles estiverem fazendo organização interna da administração pública. Então, só vai existir o decreto e regulamento autônomo se for para organização interna. Então, por exemplo, o presidente, ele é o chefe do executivo. Então, se ele vai extinguir um órgão, criar um cargo, extinguir um cargo e tal, ele não precisa de uma lei para fazer isso dentro da casa dele, que é o executivo. Então, por isso, a Constituição permite a existência dos decretos e regulamentos executivos. Vocês vão achar essas duas coisinhas no artigo 84 da Constituição. Se você pegar o artigo 84 da Constituição e você pegar o inciso 4, está falando dos decretos e regulamentos executivos, certo? Se você pegar o mesmo 84 no inciso 6, aí está falando dos decretos e regulamentos autônomos. E aí você vai ler a letra A, a linha A e a linha B do inciso 6. Só pode ter decreto e regulamento autônomo para fazer aquilo que está na letra A e na letra B do artigo 84, inciso 6 da Constituição. Então, vocês vão perceber, depois faço essa leitura, que o âmbito de atuação dos decretos e regulamentos autônomos é muito reduzido. E tem que ser assim. Para evitar o quê? Para evitar que o executivo legisle através de decretos. Inclusive, gente, só uma curiosidade, artigo 84, marca. 84, inciso 4, fala dos executivos, inciso 6, dos autônomos. Gente, o inciso 6, da maneira que está aí, ou seja, falando em decreto autônomo, ele não existia na redação original da Constituição. Sabe por quê? Porque na ditadura militar existia uma coisinha chamada decreto-lei, que até hoje tem muitos decretos-leis que estão em vigor. Se eu não estiver enganado, o Código Penal é um decreto-lei, não é? Código de Processo Penal, alguma coisa assim. O que era decreto-lei? Decreto-lei, gente, era o executivo legislando. Ele podia fazer tudo, não tinha negócio de reserva legal, limite. Não, ele fazia tudo. Então, quando a Constituição de 88 veio, redemocratizando, ela estava muito traumatizada com essa coisa de decreto-lei. Né? O executivo legislar. Como assim o executivo legislar? Então, ela acabou com os decretos-leis. Alguns foram recepcionados, por isso nós temos decretos-leis em vigor, tá? Mas ela acabou com o decreto-lei e no texto original, portanto, só tinha previsto o decreto executivo. Por quê? Porque prevendo o decreto executivo somente, eu atrelo o executivo ao legislativo, ou seja, o executivo só vai fazer decreto quando tiver a lei. Só que aí depois se percebeu que isso também é um exagero, porque organização interna, o executivo ficar esperando uma lei, isso de repente até viola a independência do poder. Então a Constituição foi emendada, emenda 32, e aí esse inciso 6 do 84 passou a existir dessa forma, ou seja, os decretos autônomos, eles surgiram, na verdade, com a emenda 32 à Constituição. Certo? Eles não estavam antes da emenda por causa desse trauma, né, dos decretos-leis da ditadura militar. Certo? Então, você tem os decretos autônomos e decretos executivos. A regra é o executivo, existe o princípio da reserva legal, o Senado pode sustar decretos que extrapolem. Se você abrir ali a Constituição, no artigo 49, eu acho que é que fala do Senado, 48, 49, 50, por ali assim, eu acho que é o 49 que fala do Senado. Num dos incisos, se você for lendo os incisos das competências do Senado, vocês vão achar exatamente a competência de sustar atos normativos do Executivo que extrapolem, né, o princípio da reserva de lei. Finalmente, uma última coisa sobre o poder regulamentar o normativo é a questão, valeu, Ana Lu, é a questão de delegação. Pode delegar ou não pode delegar?
o poder regulamentar ou normativo. Antigamente, a gente ia dizer que não pode. A resposta não delega, só o chefe do executivo que pode expedir decretos e regulamentos. Mas com a mudança da emenda, se você olhar agora o parágrafo único do artigo 84, você vai ver que uma parte do poder regulamentar pode sim ser delegada. Tá? Aí depois você dá uma lidinha no artigo 84, parágrafo único, que você vai ver que hoje não dá mais para dizer, como já se disse no passado, que o poder regulamentar ele é indelegado. Tá? Não é mais verdade isso. Ele pode ter uma parte indelegada. Dito isso, a gente chega aqui no poder de polícia, que esse, galera, é o poder mais cobrado. De todos esses aí, o poder administrativo mais cobrado é o poder de polícia. Certo? É o poder de polícia. Por quê? É uma coisa muito simples. De todos esses poderes aí, é o poder que mais pode dar confusão. Certo? Mais pode dar confusão. Por quê? Como assim confusão? Porque é o poder que está intimamente ligado com a atuação da administração pública perante a sociedade. O poder de polícia, galera, ele é o poder que coloca a administração pública nas situações de mais conflito com a sociedade. Porque o que é o poder de polícia? O poder de polícia é o poder que a administração pública tem de limitar, de restringir as atividades particulares, individuais, em nome do interesse público. Então, o poder de polícia, a gente tem acreditado, né? Onde começa o seu direito, termina o meu. Então, assim, eu tenho o direito de ter carro. Né? Se eu ganhar na Mega Sena da virada, eu posso comprar uma Ferrari. A Ferrari vai a 300 e tantos quilômetros por hora. Né? É um direito meu, propriedade, eu tenho direito, eu tenho liberdade de ir e vir, né? De andar com minha Ferrari pela cidade. Mas eu não posso andar acima de 80 km por hora no paralelo. Eu não posso andar acima de 40 km por hora aqui, acolá, 20 ali, 60, 70. Ou seja, o poder público ele está limitando o meu direito de propriedade, o meu direito de liberdade, em nome do interesse coletivo, da segurança, da saúde pública, evitar acidente, evitar que eu atropele pessoas, que eu mate pessoas. Então, o poder público ele tem várias situações que ele está exercendo o poder de polícia ali no nosso dia a dia, gente, a nossa vida. A gente fala poder de polícia, fica parecendo um nome assim, né, meio estranho, até porque a galera pensa logo em polícia militar, não tem nada a ver poder de polícia com polícia militar e polícia civil, tá? É polícia administrativa. Os policiais, né, do poder de polícia são os fiscais. Quem são os policiais? Transalvador, Anvisa, Vigilância Sanitária, Procon, Codecon, IBAMA, SUCOM, SUCOP, eles são os chamados polícia administrativa, né? Ou seja, os agentes de fiscalização. A nossa vida, gente, a gente vive em sociedade, é a função mais antiga do Estado, limitar o meu direito em nome da coletividade. Então, o poder de polícia está aí no nosso dia a dia. Sinal de trânsito é poder de polícia, faixa de pedestre é poder de polícia, placa de trânsito é poder de polícia. Se eu posso construir 18 andares, ou se só posso construir 10 andares, é poder de polícia. Se eu tenho que botar 20 extintores de incêndio num prédio, ou 10, é poder de polícia. Velocidade é poder de polícia. Andar sem cinta é poder de polícia. Falar no celular é poder de polícia. Poder de polícia, de todos esses poderes, é o poder que está mais no nosso dia a dia e a gente nem percebe. Nós já estamos tão acostumados com o poder de polícia, a gente nem percebe que aquela situação é uma situação de poder de polícia. E é exatamente por isso que é o mais cobrado. Por quê? Porque as questões são melhores. Eu crio o caso, eu digo o que fez, que bateu, que multou, que não sei o quê. E aí você vai sempre avaliar a questão da legalidade ou ilegalidade daquilo. Tá? Você vai avaliar qual é o poder. Então, se agora a questão diz que não sei quemzinho estava fazendo tal coisa e aí um agente público, um fiscal foi lá e fez isso, fez aquilo, que poder é esse? É disciplinar? Aí vem logo a letra A, disciplinar. Aí você vai marcar, disciplinar, não multou, o país multou, disciplina sim. Mas multou o particular porque ele estava exercendo uma atividade privada fora dos parâmetros. Isso não é poder disciplinar, isso é poder de polícia.
Então, o poder que mais pode se confundir, que a questão pode mais tentar embaralhar, é poder disciplinar com poder de polícia. Você não pode confundir. Para você marcar poder disciplinar, o particular, que já é a exceção da história, né? A regra é servidor, disciplina interna. Mas o particular, para se encaixar no poder de polícia, ou no poder disciplinar, ele tem que estar dentro da administração pública. Não é o cara estar ali com o seu restaurante, aí chega a vigilância sanitária e vê uma cabeça de jegue na cozinha, e aí vai lá e interdita o restaurante. Isso não é poder disciplinar. Não, professor, mas disciplinou, teve multa. Sim, mas isso é poder de polícia. O cara está exercendo uma atividade privada dele e o Estado está limitando aquela atividade privada dele em nome da saúde pública, da saúde coletiva. Então, toda vez que você vê uma questão que coloca uma pessoa, um particular, exercendo algo que está colocando em risco a coletividade e a administração pública vai ali e limita aquela atividade, isso é exercício do poder de polícia. E aí, gente, os maiores casos são esses aí, tá? Por quê? Porque o poder de polícia ele é um poder muito sutil. A legalidade ou a ilegalidade é muito sutil. Um dos principais critérios para você avaliar se aquela situação da questão é legal ou ilegal, sabe o que é? Razoabilidade. Então, nesse exemplo que eu dei, do restaurante da cabeça de jegue, o que é razoável? O cara aplicar uma advertência verbal, o cara aplicar uma multa, o cara interditar o restaurante. Então, perceba que na ponta, ou seja, na hora que o agente público chega diante do caso concreto, ele está exatamente aqui, ó, dentro de uma atuação, não um poder discricionário, é uma atuação discricionária. Por isso que eu gosto de falar de atuação, não vai falar de poder discricionário, nem de ato discricionário. É uma atuação que naquela ponta, lá na hora que o cara chega lá, o que é que o cara vai fazer é uma escolha discricionária. E aí a razoabilidade é que vai terminar dizendo se aquela atuação foi legal ou foi ilegal. Bem, tem duas coisas, além do conceito, além de você entender o que é poder de polícia e não confundir, principalmente com o poder disciplinar, que vocês não vão confundir mais, tem duas coisas que as questões cobram o tempo todo sobre o poder de polícia. Primeiro, características do poder de polícia. Bem, a doutrina traz algumas características do poder de polícia. A primeira delas eu já acabei de falar, discricionariedade. Tá? O poder de polícia, ele é discricionário. Mas eu gosto sempre de chamar a atenção do seguinte, ele é discricionário na ponta. Ou seja, ele é discricionário diante do caso concreto, ele é discricionário quando o agente da vigilância sanitária entra no restaurante e vê uma situação e tem que decidir o que vai fazer. Essa decisão é discricionária. Porque eu não gosto de pensar que o poder de polícia é discricionário. Porque não é. Não é. Você quer ver que não é? O agente da Transalvador, ele não pode entrar no restaurante e multar porque tem a cabeça de jegue. Porque a competência dele é multa de trânsito. Ou seja, isso é vinculado, ele só atua na questão de trânsito, ele não atua na questão de vigilância sanitária. Assim como o cara da vigilância sanitária não pode multar você porque você está sem cinto. Então, dizer que o poder de polícia é discricionário, não. O poder de polícia tem que estar previsto em lei. Previsão legal da existência dele. Inclusive, se ele vai ou não fiscalizar, se ele pode ou não entrar no seu estabelecimento, é previsto em lei. Porque senão ele só poderia entrar ali com um mandado judicial. Concorda? Ele precisaria pedir uma ordem judicial para entrar. Como assim você entra no meu restaurante, entra na minha cozinha? Eu não quero que você entre. Propriedade privada. Mas que ele pode entrar e fiscalizar? Porque a lei autoriza ele a fazer. Então, perceba, eu tenho muito medo dessa característica, porque não é você pensar que o poder de polícia é todo discricionário. Não. A existência dele é legal. O que vai ser feito, quem vai fazer, quais as hipóteses são legais. Agora, o que é discricionário é, como eu chamo, a ponta final, lá na frente, na hora que o agente chega e se depara com a situação. Aí ele vai agir dentro de uma discricionariedade. Tá? A primeira característica é a discricionariedade e, considerando isso, a razoabilidade é o grande termômetro da legalidade ou ilegalidade dessa atuação discricionária. Segunda característica, que também é muito apontada pelos autores, é a alta executoriedade. O exercício do poder de polícia
não precisa, como eu acabei de dar o exemplo do cara da vigilância sanitária que entra no seu restaurante, não precisa de autorização judicial para entrar. Ele é autoexecutável. A administração pública ela executa por ela mesma. Tá? Por quê? Porque está previsto em lei. Né? Então, ele vai lá e vai executar. Certo? Então, ele não vai precisar de autorização do Poder Judiciário. Ele vai ser exercido, primeiramente, como regra, porque está previsto em lei, mas aqui eu tenho que chamar a atenção que, excepcionalmente, se houver caso de urgência, também é possível a existência do poder de polícia. Então, eu posso ter uma situação que não esteja necessariamente prevista em lei, mas que, em virtude, aí a motivação, o motivo é que vai dar a legalidade da coisa, e motivo de urgência, para evitar um prejuízo maior, para evitar um dano à coletividade maior, o poder público pode agir a partir do poder de polícia, mesmo sem uma expressa previsão legal. Mas a regra é sempre previsão legal. Tá? Mas uma vez que está previsto em lei, ou uma vez que tenha essa situação excepcional de urgência, o poder de polícia é auto-executável, certo? A administração pública vai lá e executa. Isso leva a uma outra característica, que é a coercibilidade. Coercibilidade é exatamente a possibilidade que a administração pública tem de usar da força para executar. Se houver resistência do particular, ele pode usar da força. Então, se eu entro, eu sou o cara da SUCOM, vou fiscalizar, né, o seu estabelecimento, eu sou da vigilância sanitária, eu sou do PROCON e vou fiscalizar a sua loja, né, nessa época de Natal, para ver se você está cumprindo realmente tal. Chega lá, se você barra minha entrada, bota o segurança lá para me empurrar para fora, para me dar uma paulada, não sei o quê, eu posso voltar com a força policial e garantir a execução daquilo que eu preciso fazer. Eu não preciso ir no judiciário para pedir autorização para voltar com a força policial. Por quê? Porque o poder de polícia ele é coercitivo. Tá? Coercibilidade, vamos dizer, um plus na auto-executoriedade. A auto-executoriedade não precisa, de maneira geral, não precisa de autorização judicial. Mas se ainda assim, na auto-executoriedade, eu tiver uma resistência do particular, eu já posso usar da força, e aí eu transformo em coercitivo. Então, entendo a coercibilidade como se fosse uma alta executoriedade que tomou bomba, né, virou Hulk. Né? Então, eu vou lá e forço mesmo para poder dar. O que, veja só, galera, o que não impede tá, o poder público dele querer pedir uma autorização judicial, uma situação muito delicada. Vou dar um exemplo que é bastante delicado. Né? E vira e mexe, a gente vê em São Paulo, a gente viu isso recentemente, questão de desocupação da Cracolândia, né, de tirar pessoas de um terreno. Né, são situações bastante delicadas, você está tratando ali com pessoas em situação de vulnerabilidade social e tal. Então, não há nenhum problema que o Estado requeira uma ordem judicial para despejar, para uma reintegração de posse judicialmente, ou até que ele não use da força dele, que ele tente conversar e chegar num acordo com as pessoas. É até bom se ele conseguir seguir esse caminho, né, do meio, mas isso é uma possibilidade. O fato é que, pelo poder de polícia, ele pode entrar lá e tirar. Ponto final. Ele não precisa dessa ordem judicial, dessa autorização judicial para isso, tá? Por causa do poder de polícia. Então, são essas três características que vocês têm que estar atentos. A questão da discricionariedade, a questão da coercibilidade e a questão da auto-executoriedade, certo? Então, isso é muito cobrado, galera, muito cobrado. A segunda coisa que é bastante cobrada com relação ao poder de polícia é com relação à sua delegação. Já teve algumas questões, né, de prova de OAB, de primeira fase, que vai exatamente trazer essa questão, ver se você tem o conhecimento, né, com relação a isso. O poder de polícia, ele pode ser delegado? Não pode ser delegado? Como é que se dá isso? Bem, para a gente não ficar aqui teorizando muito, porque o meu objetivo aqui realmente não é tanta teoria, é ensinar vocês o que é que vocês têm que saber para responder. O poder de polícia,
né? Ele é um poder de Estado, ele é um poder da administração pública. Então, é absolutamente desarrazoado, né? Se você tiver um pouquinho de bom senso, você imaginar que o poder público pode delegar o poder de polícia. Ou seja, ele pode, imagine, eu dei o exemplo aqui da vigilância sanitária, não foi? Aí eu vou e contrato uma empresa privada para fazer a vigilância sanitária. Não existe isso, né? Portanto, como poder, é um poder indelegável, né? Assim como os outros. Eu não posso delegar poder hierárquico, poder disciplinar. Então, isso é até meio, né? Como eu disse, se você tiver um pouquinho de bom senso e respirar um pouco e pensar, você vai chegar na resposta de que o poder de polícia é indelegável. Professor, mas se é tão óbvio assim que é indelegável, por que se pergunta isso bem? Porque aí tem um detalhezinho que você pode confundir, que é o seguinte: o poder de polícia não pode ser delegado, mas aquilo que a doutrina chama de atos meio, de atos executórios do poder de polícia, atos acessórios do poder de polícia, isso pode ser delegado. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem de uma questão da OAB. Tá? Certa feita, a OAB fez uma questão mais ou menos assim. No município, aí a questão dá uma floreada, né? Município, em nome do princípio da eficiência, para tornar mais eficiente, aí você se empolga, pô, não, está respeitando o princípio. Em nome do princípio da eficiência, para melhorar a prestação do serviço de fiscalização de trânsito, poder de polícia, portanto, né, porque a Trans-Salvador, aqui em Salvador, galera, Trans-Salvador, eu esqueci que tem gente que não é daqui, eu dei alguns nomes, Sucom é daqui, não sei se em todos os municípios é chamado Sucom, Sucop também, é uma secretaria também daqui, a Trans-Salvador é a nossa entidade, a nossa autarquia de fiscalização de trânsito, tá? Daqui de Salvador. Desculpe que eu não passei disso. Então, o agente de fiscalização de trânsito no município, para melhorar a fiscalização de trânsito, aí a questão dizia que ele vai fazer uma licitação. E diz a questão que ele vai licitar o quê? 3 coisas ele vai licitar lá na questão. Ele vai licitar, primeira coisa, a instalação e a manutenção de radares de fiscalização, né? O radar para tirar foto, quando o carro passa lá acima da velocidade ou embaixo do sinal. Então, ele vai licitar para passar isso. Essa empresa, a segunda coisa, diz lá a questão, vai também disponibilizar essa empresa agentes de trânsito para ficarem na rua fazendo a fiscalização. E também, dizia a questão, vai licitar, vai passar para essa empresa, ela vai criar um setor de decisão de recursos administrativos contra as multas. Então, a pessoa que tomar uma multa e for recorrer, vai recorrer, e essa empresa vai ter lá o comitê que vai decidir esses recursos. Era essa a história. Então, perceba, não falou de poder de polícia em momento nenhum, tá? Mas a questão está se referindo ao poder de polícia, porque fiscalização de trânsito é exercício do poder de polícia. E aí a questão pergunta, diante desse caso concreto, marque a alternativa correta, não lembro exatamente como é a pergunta, ou diga se é possível essa licitação, enfim. Galera, já chegando na resposta, porque já deu 9 horas, você tinha que marcar a letra que dizia o seguinte: essa licitação, da maneira que está, ela é ilegal, ela não poderia acontecer. Por quê? Porque das 3 coisas que o tal município estava pretendendo passar para o particular, 2 não podem ser passadas. Uma pode e 2 não. O que é dessas 3 coisas que realmente pode, e na maioria dos municípios, pelo menos aqui em Salvador é assim, é isso que acontece, a instalação e a manutenção dos radares. Isso aí pode. A empresa privada pode instalar e manter os radares. Os radares, eu acho que na maioria dos municípios, os radares não são da prefeitura, não é propriedade da prefeitura. A prefeitura faz uma licitação, contrata uma empresa e a empresa se responsabiliza por botar. Isso aí, beleza, pode delegar. Por quê? Porque isso não é o poder de polícia. Isso é um ato acessório de execução do poder de polícia. Então, perceba que o radar não é ele que decide, não é ele que multa, não é ele que nada. O radar ele é só uma ajuda tecnológica para
facilitar o poder de polícia, né? Para você poder ter mais poder de polícia. Não precisa ter um agente em cada avenida da cidade com um radarzinho na mão para o agente pegar a velocidade. Não, fica lá o radar mecanicamente, batendo foto de quem passa. Isso aí pode delegar, não tem problema nenhum. Observe, eu não estou delegando o poder de polícia, eu estou delegando um ato acessório do exercício do poder de polícia. Então, isso podia delegar. Beleza, se a licitação da questão fosse só para isso, normal, licitação legal. Agora, o problema da questão é exatamente as outras duas coisas. As outras duas coisas não podem ser delegadas. A primeira delas era o quê? Agente de trânsito privado. Ou seja, você vai passar o poder de fiscalização para o particular e a fé pública. Por que o agente de trânsito multa você dizendo que você está sem cinto e ele não tem foto provando que você está sem cinto e você recebe a multa? Porque o agente público goza de fé pública. O que ele diz presume-se verdadeiro. Você que tem que provar que não. Agora, você acha que isso pode ser passado ou existe para os particulares? Não. Então, não poderia delegar a questão dos agentes de trânsito e, muito menos, não poderia delegar a comissão para decidir os recursos. Veja só, você vai apresentar um recurso para uma empresa privada decidir se mantém ou não mantém a multa. Então, essas duas coisas não podem ser delegadas, porque essas duas coisas são o núcleo do poder de polícia. É o poder de polícia que estaria sendo delegado. O poder de decisão, o poder de aplicar a multa, o poder de punir. Isso não pode ser delegado, porque isso é um ato de império do Estado. Isso é um ato que depende do Estado, das prerrogativas que ele, Estado, tem de limitar a sua atividade privada. Não é o particular que vai limitar a sua atividade privada. É o Estado que vai limitar a sua atividade privada. Agora, a instalação de radares não interfere em nada na questão da decisão. O radar é só um meio, é só um melhoramento tecnológico para facilitar o poder de polícia. Então, galera, esse é o ponto com relação à delegação ou não delegação de poder de polícia. O poder de polícia e tudo que for núcleo, tudo que for decisão, tudo que for tiver cunho decisório e punitivo, não pode ser delegado de forma nenhuma. Agora, os atos acessórios podem, certo? E aí, gente, já eu dei o exemplo da licitação e tal, mas isso pode ser trabalhado de várias formas, em vários assuntos, e as questões adoram, né, essa discussão, esse detalhe sobre delegação ou não delegação, né, do poder de polícia. Beleza? Tudo certo aí? Bem, gente, a gente vai ficar por aqui hoje, tá? Eu sei que está faltando aqui o vinculativo discricionário, mas como eu disse a vocês, para mim isso aqui não é poder, tá? Para conver de conversa. Os poderes são esses aqui que todo mundo concorda. E aí eu falo de vinculação e discricionariedade no próximo encontro, quando a gente for falar de ato administrativo, a gente fala, tá, de vinculação e de discricionariedade. De toda forma, esse slide eu vou passar, né, no grupo de WhatsApp e vocês já vão ter, né, a informação sobre isso. E quando a gente voltar, a gente fala sobre essas duas coisas, tá bom? Então, galera, obrigado mais uma vez por vocês estarem aí, pela audiência, certo? E ficamos por aqui. Feliz Ano Novo para todo mundo, que realmente em 2021, né, a gente tenha um ano muito melhor, né? Eu estou costumando dizer o seguinte, que se 2021 melhorar um pouquinho, já é bastante, porque foi 2020, né? Então, eu desejo que Deus Obrigado, professor. abençoe vocês, a família de vocês, grandemente nesse ano que vai chegar aí e que ele possa ser melhor para todos nós e para a sociedade de forma geral, porque realmente 2020 foi um ano meio pesado. Mas Deus está no Amém. controle. Nós que agradecemos a sua atenção e o seu prazer em dar aula a nós. Gente, obrigado. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. A Leide, adorei te ver, viu? Bom. Professor? Oi.
As questões que o senhor falou de administrativo, as questões que estariam Eu vou botar, é porque eu estou pegando... eu não botei ainda, porque eu estou pegando as últimas provas, que eu estava parado em alguma prova lá atrás, eu estou pegando as últimas e comentando ainda, aí demora um pouquinho. Eu estou comentando, não é só pegar. Ok, professor, muito obrigado, boa noite. Valeu, boa noite. Também, professor, um beijo, saudade, viu? Beijo, tchau. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Ah.